Olá, Carol. Obrigada por nos conceder essa entrevista. Poderia começar se apresentando e compartilhando um pouco sobre experiência no mundo do jiu-jitsu? Claro. Olá, meninos. Meu nome é Carolina Porfírio, tenho 30 anos, treino desde 2011 e hoje não sou mais tanto competidora quanto antes, né? Mas já fui uma atleta muito mais dedicada à competição. E é isso. Experiência como lutadora. Como você descobriu o jiu-jitsu e o que te motivou a se tornar uma lutadora profissional? Boa. Quando eu fazia pré-vestibular, eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu escutei uma amiga falando que o namorado treinava com alguém, que aí eu descobri a palavra jiu-jitsu. Antes disso eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui procurar e tal, mas eu ainda estava naquele negócio de fazer o Enem, então me dediquei a estudar. Nisso eu sempre ia na academia onde eu treino lá com o Passarinho, na Carson Grace, ficar vendo e tal, foi onde eu conheci o meu professor de judô. Aí primeiro eu comecei no judô e depois que eu fui pro jiu-jitsu. Então eu sou uma judoca jiu-jiteira e não uma jiu-jiteira judoca. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo de sua carreira como lutadora de jiu-jitsu? Como mulher no jiu-jitsu foi a ausência das mulheres no treino mesmo, né? Ter com quem conversar, alguém que lidasse com os mesmos problemas que eu. Como atleta competidora, foi no Sul-Americano, quando eu sofri, um mês antes, eu sofri um acidente de moto. Eu quebrei toda a minha mão esquerda, meu pulso inteiro, e eu tava ranqueada, né? Então eu tava como a maior pontuadora e a maior finalizadora daquela competição daquele ano, 2016. Então eu tive que me recuperar em um mês pra não perder a luta e não perder o campeonato, não perder meus pontos, enfim, essa coisa de quem quer ranquear. Aí o meu desafio maior até hoje foi esse, de ter que ter me recuperado assim, em um mês. Eu lutei praticamente com a mão escondida, eu ainda tenho essa luta, e tive a vitória, consegui ganhar depois no final do ano, tal, fui arranqueada, enfim, mas o meu maior desafio foi lidar com essa volta por cima. Foi uma adversidade que acontece na vida de qualquer um, né? Um problema em casa, um problema na vida, enfim, no meu caso foi um acidente, foi uma recuperação muito difícil, mas eu tive pessoas do meu lado, meu professor, os médicos que conseguiram, né, fazer um milagre, e a minha dedicação também aos treinos, né, aos meus colegas de treino também. Você pode nos contar sobre alguma luta ou competição memorável em que tenha participado? Qual foi o resultado e como isso afetou na sua trajetória no esporte? Eu não tenho uma luta em si específica. Eu tenho uma competidora específica. Porque no campeonato feminino, infelizmente, né, temos poucos meninos, mas então cada campeonato você sempre encontra as mesmas pessoas. Então, querendo ou não, independente do resultado, você sempre encontra aquela pessoa que você, vou te pegar. Aí quando você ganha um, ela ganha o próximo. Aí vocês ficam se batendo até o final. No final a gente se abraça, todo mundo segue todo mundo aí, acompanha a trajetória de todo mundo, mas não teve uma luta em específica. Teve algumas competidoras que eu fui seguindo elas. Hoje todo mundo é faixa preta, todo mundo aí fazendo faculdade, sendo mãe, vivendo, né? Mas a gente foi se acompanhando nas categorias desde a azul, eu lembro, né? Desde a azul que eu comecei a ver rostos mais conhecidos, até a gente chegar pelo menos a faixa roxa e faixa marrom. A gente lutou muito junto. Agradeço a elas, assim. Elas não sabem, mas agradeço a elas, porque meu jiu-jitsu cresceu graças às competidoras que entraram no meu caminho. Agora, a experiência como professora. Além de ser uma lutadora, você também é professora de jiu-jitsu. Sim. Como começou a ensinar e como essa experiência tem sido para você? Eu comecei a dar aula como faixa roxa primeiro, né? Na época eu já era faixa roxa de judô, eu já era faixa roxa de jiu-jitsu. Surgiu a oportunidade de dar aula no projeto da polícia, aqui em Juiz de Fora. E chama Jovens para o Futuro, projeto Jovens para o Futuro. Eu pedi autorização pro meu professor, porque lá tinha aula de manhã e não tinha mais professor para turma da tarde. Então eu abri mão de momentos da minha vida para poder vir fazer parte do projeto, ia me enriquecer enquanto pessoa e ia ajudar os meninos, né? A função do projeto social é essa, né? Tirar os meninos de um momento ruim. Às vezes muita gente tinha uma vida boa, mas muitas pessoas tinham uma vida meio complicada e se perder é muito fácil, né? A gente conseguiu trazer alguns. A professora Viviane, que esteve aqui hoje no treino também, já contribuiu muito para esse mesmo projeto. Enfim, a minha trajetória como professora veio daí e veio das coisas que eu passei dentro da minha academia que eu não concordava tanto e que eu queria que eu tivesse tido enquanto aluna. Sabe essa coisa de você, eu queria que o meu professor me tratasse mais assim, que eu mais um pouquinho assim. Hoje eu consigo trazer um pouco para os meus alunos o que me faltou e ser melhor em coisas que eu discordava na época. Peguei muito ensinamento do meu professor, consegui colocar, né, na sala de aula. Então, desde a faixa roxa, eu já tinha esse sentimento em mim, por ser a única mulher lá no tatame na hora. Então, eu quis, né, vir nessa vanguarda aí, primeiro de mesmo na faixa roxa, na época em Juiz de Fora tinha poucas, hoje em Juiz de Fora somos 4 faixas pretas só, até hoje, em pleno 2023, somos só 4 faixas pretas. Então, assim, desde aquela época eu queria ser professora, ali foi o meu ponto de gatilho de virada. Eu decidi ser professora, mesmo na faixa roxa. Então, comecei a aprender mais das posições para conseguir passar, porque não é todo faixa preta
que é professor, alguns sabem muito, mas não sabem passar. Então, desde aquela época, eu botei no meu coração que era isso que eu queria. Então, eu comecei a aprender mais, me dediquei mais, estudei mais, porque também tem que estudar, não é só ir pra aula. Enfim, desde aquela época eu decidi e hoje, graças a Deus, eu conseguindo botar o projeto em prática, graças à conversa que eu tive com a professora Nicole, que ela praticamente me deu um tapa na cabeça e falou: Carolina, o que você tá fazendo na sua vida? Vambora. E foi num aulão que eu tive com ela lá em 3 dias, ela puxou minha orelha e desde então eu realmente botei o cargo de professora nas minhas costas e aí a gente tá se dando muito bem aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fazendo muito bem. Quais são os aspectos mais gratificantes de ser uma professora de jiu-jitsu? Primeiro, ser a professora. Ser professora, a mulher na frente, né? Mesmo numa turma mista, quando as pessoas me veem e falam, né? Uai, existe faixa preta mulher? Como é que é isso aí? E quando as meninas me olham, falam, nossa, é possível. É possível chegar à faixa preta, é possível passar por todo o calvário do treino, da vida, enfim, e chegar lá na frente. Então, quando a pessoa me olha, chega na sala de aula e me vê, mesmo enquanto mulher primeiro, enquanto pessoa, me vê lá e depois me vê como faixa preta, aquele olhar ali, que eu vejo a sobrancelha fazendo aquilo ali eu falo, pô, tô no meu lugar. Ali eu vi que eu já fiz a diferença só dela tá me vendo. E depois que ela vem, abre o coração, fala uma questão que, olha, aconteceu isso comigo, ou tô sentindo dificuldade. Eu falei, não, eu já senti isso também. A gente vai aliviando as coisas, ela vai se sentindo abraçada, vai se abrindo mais para as posições, para as questões, para os levantamentos feitos durante a aula. Então, assim, além de uma aluna, a gente tem uma amiga e alguém que vai defender o jiu-jitsu da porta para fora das paredes da sala de aula. Quais conselhos você daria para alguém que está começando a treinar jiu-jitsu e deseja se tornar uma lutadora, um lutador de sucesso? Beleza. Existem 2 pontos dessa pergunta, acredito, né? Nós mulheres, pelo menos, vou puxar sempre pro lado da mulher, porque de homem todo mundo fala. Nós mulheres, pelo menos, a gente sempre entra um pouquinho mais velha, né? Já por seus 18, 30, 40, temos alunos aí de 50, né? Algumas de 60 anos, por aí vai. Então, assim, primeiro é você se dar, dispor do seu tempo. Às vezes você tem um filho, tem uma casa pra cuidar, tem uma família, enfim. Cuidar de você. Tá numa sala de aula, tá? Isso é cuidar de você. Então, a primeira parte de o que o jiu-jitsu pode fazer por você e o que eu acho que o jiu-jitsu pode fazer é isso. Você tirar ali 1, 2 horas do seu tempo, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, pra cuidar de você. A saúde vai te falar, vai fazer seu motivo. Obrigado, colega, por estar cuidando de você, né? E o segundo ponto é o fato da gente estar junto, poder fazer uma boa troca. Eu acho que esses benefícios no final da aula, a aluna vem, poxa, caramba, eu vim meio desanimada, aconteceu uma questão, mas que bom que eu vim na aula, tô saindo mais descontraída, já vou sair daqui pronta para resolver a questão, porque pelo menos na minha aula eu tento trazer algumas falas assim como no jiu-jitsu, como na vida, aí a pessoa já consegue trazer os ensinamentos do jiu-jitsu e joga da porta para fora. Porque a gente que já entra adulto não quer ser mais competidor, a gente quer ser adulto assim, né? A idade, a faixa etária que já entra pro jiu-jitsu, já de seus 20, 30, 40 anos, já faz faculdade, já é mãe, já não tem mais esse desejo de sair na mão por aí. Então, a gente quer ter uma vida melhor. Então, trazer esses ensinamentos da sala de aula pra vida, pra ser uma mãe melhor, pra ser uma esposa melhor, uma filha melhor, pra mim é o jiu-jitsu fazendo a parte que a gente tem que fazer mesmo. Benefícios do jiu-jitsu. Na sua opinião, quais os principais benefícios físicos e mentais que o jiu-jitsu proporciona para os praticantes? Falando físico e mental, o mental é que você consegue trazer os ensinamentos da sala de aula para a vida, para ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor. Agora, na parte física, eu vejo várias alunas, inclusive eu, principalmente depois da pandemia, né, a gente voltou meio encurtado, meio fora de forma. Às vezes o aluno chega e fala, não tô legal, já chega, eu não consigo esticar aqui, eu não consigo trazer meu braço. Quando dá um mês, já tá botando a perna atrás da cabeça, fala, ó, aí, ó, confia no professor, confia no jiu-jitsu. Então, também, além, não foi a pergunta, mas você que tá começando, encontre uma escola que dê valor pra você, encontre uma escola com um professor sério, né, porque às vezes a gente vai, meu amigo vai naquele, mas às vezes dá certo pro seu amigo e não dá certo pra você. Sai, procura um lugar legal, um lugar com uma turma bacana, um professor com uma didática legal, né, porque isso vai te fazer ser um atleta melhor, uma pessoa melhor. Como que o jiu-jitsu pode ajudar a melhorar a autoconfiança e a disciplina de uma pessoa? Né, o jiu-jitsu, ele vem desde a criação dele, né? Ele veio das raízes do judô, entre outras artes marciais que contribuíram para a existência dele, e eram artes de guerra. Então, né, na época que não existia arma de fogo, a pólvora não era usada como para armas de fogo, né? Então, eram lutas de espada e etc. Então, tinha vários golpes que você poderia usar no combate corpo a corpo. Quando ele foi lapidado, né, começou a arma de fogo, não existia mais você sair na mão com as pessoas na rua. Então, ele foi transformado, né, as raízes dele veio trazendo para o esporte. Então, assim, como arte marcial, desde o seu início, ele já tem essa vantagem de você usar o combate corpo a corpo. Hoje mesmo, no aulão aqui de Vitória, a gente conseguiu trazer um pouco dessas posições, né, como chaves de braço, estrangulamentos. Não tem no jiu-jitsu, enquanto luta, enquanto esporte, socos, cotoveladas, não existe mais. Quando se fala de defesa pessoal, é importante a gente saber bloquear
para depois entrar uma chave, é importante saber bloquear, para depois fazer uma inversão seguida de soco para se afastar. Não tem a intenção de você usar a luta, né, para oprimir alguém, etc. Mas em uma situação onde você está sendo oprimido, você está sendo violentado, é importante você saber colocar os ensinamentos da sala de aula em uma situação de risco. Então, quanto mais você treina, mais clareza você traz, o seu professor vai te ensinar, o seu professor vai te ajudar. Então, por isso que é importante estar numa escola séria, com um professor com uma didática, com uma linha de raciocínio que casa com a sua, para você poder expandir o máximo e tirar o máximo de proveito das coisas que o jiu-jitsu pode fazer com a sua vida. O futuro do jiu-jitsu. Como você vê o futuro do jiu-jitsu? Quais são as tendências e mudanças que você espera ver no esporte? No esporte, eu acredito que existem alguns projetos de lei que eu, inclusive, concordo, de trazer o jiu-jitsu para as escolas, né? Porque formar a base, a criança, como ele tem essa função de arte marcial, trazer a defesa, mas também trazer um lado educacional, né? De você entrar dentro do tatame e cumprimentar. Poxa, professor, mas por que eu cumprimento o tatame? Mas por que eu tenho que respeitar o tatame e não respeito a minha casa, por exemplo? Por que eu tenho que arrumar o kimono e quando eu acordo eu não posso arrumar a minha cama? O professor fazer essa linha de raciocínio. Por que eu dou, hoje, professor, bom dia, boa tarde? Por que eu não dou bom dia, boa tarde pro moço do ônibus? Eu não dou bom dia, boa tarde pro cara que quando eu vou buscar um pão, alguma coisa assim. Então, você conseguir trazer esses ensinamentos da sala de aula para a vida, eu acredito muito nisso. É uma coisa que eu prego muito. Então, trazer o jiu-jitsu para as escolas, eu entendo a dificuldade que é isso, porque eu, às vezes, falo também que o jiu-jitsu, às vezes, é meio elitista, né? Para começar, um kimono de 200, 300 reais é uma coisa simples de pagar. O tatame não é fácil de comprar uma placa de 1 por 1, de 3 milímetros, 100 reais, de 120. Então, assim, montar uma sala de aula não é simples. Ter um equipamento que é o nosso kimono, a calça, a faixa, não é simples. Mas, assim como a Secretaria de Educação, as secretarias, né, dos esportes, das prefeituras, estadual também, chega junto com isso, para colocar os jiu-jitsu na escola. Então, a partir daí, ter uma base legal, eu acredito que o futuro do jiu-jitsu sejam grandes competidores, inclusive na atualidade, no ranking do brasileiro, os principais atletas, número 1, número 2, número 3, são brasileiros, né? Tanto no ranking mundial mesmo falando. Então, assim, o Brasil já está se destacando. Cabe a gente formar uma boa base e daí pra frente é só sucesso. Se não for atleta competidor, vai ser um excelente pai, mãe, filho. Quais são os seus planos futuros como lutadora e professora de jiu-jitsu? Como lutadora, as minhas alunas ficam, eu quero ver você lutar, eu quero ver você bater em alguém, eu quero ver você apanhar. Porque às vezes a gente tem a impressão de que o professor é invencível, né? Mas a gente também tem prazo de validade. É por isso que a gente forma os alunos para eles irem apanhando no lugar do professor. Mas enquanto professora, eu espero que meus alunos sejam muito bem sucedidos, tanto dentro da campo quanto do lado de fora, né? Enquanto competidora, eu acredito que algumas lutas vão acontecer aí de acordo com a minha vontade também, né? Eu já não tenho mais essa necessidade de ficar lutando, não é mais pra mim, eu sinto no meu coração que não é mais pra mim, mas aí, às vezes a gente quer se testar, quer se colocar numa situação pra ver se existe um coração, um pulmão que ainda funciona. Então, assim, enquanto atleta, eu espero que todo mundo se dê bem, que queira, através de mim, através de me observar, me acompanhar, ter admiração, respeito do meu trabalho, que entram mais pessoas. E como atleta, espero poder participar de duas, três competições aí no ano, para poder trazer mais alunos, né? Quando o professor é visto, ele fomenta mais a fala do jiu-jitsu, como fazer, pô, meu professor treina, meu professor luta, que legal, tem uma mulher lá não sei aonde, eu falo, nossa, também conheço mais uma, quando vê, juntou, deu 5, 10, 20, 30 mulheres, né? E é sucesso. E por fim, há alguma mensagem que você gostaria de deixar para os praticantes de jiu-jitsu ou para aqueles que estão interessados em começar a treinar? Perfeito, mas eu falo muito sobre isso, que a faixa mais difícil de conquistar é a faixa branca. Porque todo mundo entra aqui com uma história, uma questão e com uma idade. Então a faixa mais difícil para mim é a faixa branca. O resto, o seu professor vai te guiar ali ao longo da sua trajetória dentro do esporte. Então assim, passem da porta, essa é a mensagem, passem da porta. Pode ter uma escola, eu não quero treinar hoje. Senta no tatame e observa a aula. Ai, quebrei o braço. Senta no tatame e assiste a aula. Tá triste? Vem treinar. Tá? Vem treinar. Vem treinar. Ou só observar também é treino. Então a mensagem é essa. Pra quem tá começando, passa da porta com um professor sério, uma escola séria, que te respeita e que te valoriza. Oss!